Olá, nossa saudação a você que tem acompanhado as nossas videoaulas sobre o Catecismo da Igreja Católica. E nós estamos aí ainda na criação, os primeiros, 400 parágrafos do Catecismo. E a gente já viu aí, eu acho que para você ver, né, que a existência dos anjos é uma verdade de fé. Então, é bem provável que antes da criação do mundo já existissem esses seres espirituais, puramente espirituais, chamados de anjos, que é uma palavra derivada de angelos, do grego, que significa mensageiros. Criaturas poderosas que também receberam de Deus atributos comunicáveis, como a inteligência e vontade livre. De modo que também essas criaturas, esses seres chamados de anjos, não eram do tipo escravos, mas podiam também fazer a sua opção por Deus ou não. E não é difícil a gente imaginar isso, porque ainda hoje, como nós vamos ver nesse encontro, desta vez, sobre esse mau uso da liberdade e da inteligência que nós recebemos parcelas de Deus. Com certeza, isso é uma verdade de fé, portanto, houve aqueles que permanecem e fazem sua opção por Deus definitivamente. E também aconteceu de muitos terem se rebelado contra Deus. E como a gente disse, isso não é novidade, porque também muitos seres humanos, criados bem depois, também se rebelam contra Deus. Só que esses anjos, que nós chamamos de maus, porque desobedientes, porque rebeldes, eles já estão numa fase posterior que não tem mais arrependimento. Permanecem nesse pecado eterno de ódio, de rebelião, de desobediência ao seu Criador. Hoje nós também queremos mostrar alguma coisa sobre a criação do ser humano. Ainda nessa alegoria que nós encontramos no primeiro livro é o de Gênesis, da Sagrada Escritura, nós temos aí no capítulo 3, o versículo 4 e seguinte, esses dizeres aí, que a serpente, depois daquela tentação, né, que é uma história já conhecida, de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha que tentação essa a que muitos seres humanos ao longo da história da humanidade e até atualmente, já em pleno século XXI, esses seres humanos passam a se dirigir a si mesmos querendo ser como Deus. É um ato de desobediência com o mau uso da liberdade e da sua inteligência. Lembrando um pouco essa história, está ali no jardim de delícias chamado Éden, que é o paraíso terrestre, com tudo que Deus preparou para uma vida digna do ser humano na face da terra, durante a sua existência efêmera, porque não são muitos anos que cada um
fica aqui na terra e nós sabemos disso demais. Mas Deus teve essa ousadia de criar um ser que pudesse inclusive desobedecê-lo, ir contra, odiá-lo até. Olha só. Assim como também aconteceu com anjos. Bem, essa serpente que nós vemos no Gênesis simboliza aqui o mal. Essa figura da serpente não é difícil da gente, na história, saber que quando surgiu essa alegoria a respeito do pecado do ser humano, a serpente era uma deusa, inclusive deusa da fertilidade, que era já adorada, venerada pelos cananeus. Simbolizava então um ídolo. E para os israelitas da época em que esses escritos surgiram, essa serpente era uma deusa idolátrica. E então o autor escolheu a serpente como o autor dessa tentação ao ser humano. Bom, a tentação é a seguinte: vocês não precisam obedecer a Deus. Vocês mesmos podem ser deuses. É só comer desse fruto. E que fruto é esse? Claro, não vamos cair naquelas historinhas, né, que a gente aprende lá no catecismo, talvez na primeira infância, sobre uma maçã que foi escolhida, né, pelos catequistas, porque a maçã seria uma fruta deliciosa, apetitosa, vermelha, né, atraente. Então, para muita gente foi ensinado isso desde os primeiros anos de sua formação, de que era uma macieira, uma maçã. Nada disso. Ali na Bíblia, no Gênesis, não diz que fruto é esse, que fruta que é. Mas diz que é um fruto apetitoso, atraente. É esse fruto do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore que estaria plantada, então, nesse jardim, e é o paraíso terrestre, essa árvore ainda continua existindo, e também a árvore da vida. Podeis comer de tudo, tudo foi preparado por Deus, está aí à disposição, né? Todos os alimentos, tudo que for comestível, né, está aí para vocês. Só dessas árvores, fruto dessas duas árvores, que vocês não podem comer. Deus é o Criador, Ele tem todo o direito de estabelecer leis para a sua criação, de como que as suas criaturas podem ser utilizadas, tudo a serviço do ser humano. Mas esse fruto do conhecimento do bem e do mal significa, se a pessoa come desse fruto, ela passa a legislar não mais de acordo com as leis de Deus, mas de acordo com o que ela acha. Ela passa a ser o legislador de si mesmo, não importam mais as leis de Deus. Então, Deus estabelece várias leis para boa convivência humana, para boa convivência social na face da terra, mas esse ser que se torna legislador de si mesmo, ele volta as costas para Deus, porque, não, Deus não me interessa. Eu cuido da minha vida, eu cuido de mim mesmo. É um ato de egoísmo, de individualismo que o ser humano adquire quando ele se torna seu próprio legislador. E aí, então, entra o pecado. Significa que desde o surgimento dos primeiros homens, já existe este pecado de origem. Um pecado de origem que nós até hoje denominamos pecado original da raça humana. Porque
Os seres humanos nascem inocentes, crianças, na candura, mas depois, com o seu caráter, com o seu DNA, com a sua ascendência, com a sua cultura, ela tem uma inclinação para o mal. E quando é esse ser humano, já usando a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, e também usando a sua inteligência, já vendo o bem e o mal, que é esse fruto dessa árvore, né? nessa alegoria que o Gênesis nos apresenta nesses primeiros capítulos. Esse fruto, você conhece o bem e você conhece o mal. É como tem lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 15, quando diz: Deus coloca diante de você o bem e o mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Você é livre para escolher e fazer da sua vida, que não é bem sua, é minha, é um dom que eu te dou, mas que você vai me devolver. Deus diz assim: você escolhe onde você quer ir. Se você quiser ir para esse caminho do mal, eu respeito. Deus diz: eu respeito. Eu não quero que você vá. Deus não quer que o ímpio se perca. Deus quer a salvação de todos. Mas se a pessoa, usando o seu livre-arbítrio, usando desse fruto do conhecimento do bem e do mal, não, eu quero ver o que é bom para mim, não interessa mais nada, essa pessoa está escolhendo o caminho errado. Mas que mais que Deus pode fazer? Porque do outro caminho que você pode também escolher livremente é o caminho da salvação. Essa é a proposta que Deus faz para todo ser humano. Fique comigo durante a sua existência aqui na Terra, mas fique comigo de acordo com as minhas leis, que são leis boas, como nós vamos estudar ainda aqui um dia. São leis para o bem, para a sua felicidade. E você será salvo, ou seja, você vai vir morar comigo depois da vida terrena. Uma vida eterna de felicidades e de glória. É essa a aliança que Deus quer fazer com você, comigo, com o ser humano. É um pacto, é um contrato. No contrato, a gente tem que cumprir aquilo que você firmou e está dizendo que vai cumprir. O contrato tem que ser bom e o contrato tem que ser respeitado por ambas as partes. Deus é fiel. Se você faz essa aliança com Ele, Deus cumpre o que Ele te promete. Agora, se você trai esse contrato, se você se desvia, se você não cumpre o que você firmou, aí Deus não pode fazer mais nada. É você que está sendo infiel, não fiel. Deus não, Deus sempre é fiel. A fidelidade é um atributo divino, imutável. Então, nessa tentação, o ser humano cai. Cai ainda hoje. Essa árvore existe. A árvore do conhecimento do bem e do mal está presente aqui na face da terra. Acontece o pecado de origem. Mesmo assim, Deus, na sua compaixão, ainda aceita o ser humano que se perverte. Ele aceita o ser humano pecador e lhe oferece o perdão. Com a sua paciência, né? Como nós já vimos, Deus está sempre esperando que a pessoa se converta, mude o seu rumo de vida. Se converter, conversão significa mudar de direção,
Saia desse caminho que vai te levar a uma desgraça eterna, a uma separação eterna, porque depois da morte não tem mais como ter arrependimento. Esse estado vindouro, da fase posterior, quando nós já estivermos na próxima fase da nossa vida, sairmos aqui desse jardim terreno para um estado novo, mas se você já escolheu o mau caminho, não tem mais volta, porque é você que não está escolhendo o que devia escolher de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só alguns exemplos que a gente traz aqui para tentar ilustrar o que é a pessoa, ela mesma ser Deus, ser deusa de si mesmo. Luxúria. Não é que nós estamos já estudando os pecados capitais, ainda chegaremos lá um dia, mas é um dos pecados capitais. Mas não confunda luxúria com viver no luxo. O português tem essas aproximações aí de palavras, mas não tem nada a ver. Luxo é outra coisa. O luxo, ostentação é outra coisa. Luxúria são as perversões sexuais. Todos os tipos de perversões sexuais. Porque Deus criou o homem e a mulher, um casal. E este casal constitui uma família em que ambos têm que prometer e viver o amor com fidelidade. É o sacramento do matrimônio que Deus abençoa e assim Ele quer. Nada de promiscuidade, de infidelidades, de traições e de perversões sexuais de todo tipo. A pessoa que come o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela vai dizer assim, não, eu faço o que eu quero, o corpo é meu. A pessoa então se desvia da lei de Deus e vai fazer o que lhe dá prazer, o que lhe dá satisfação, de acordo com o que ela pensa. E aí se entrega, a esses vícios de perversidade que é chamado de luxúria. Mais para frente, quando estivermos estudando os pecados capitais, por exemplo, a gente poder entrar em mais detalhes. Mas um outro exemplo, que é o pecado também capital da ira. A ira que se caracteriza aí pelo ódio, que culmina com o homicídio e também até com o aborto, que é um infanticídio. Veja bem que logo no capítulo seguinte do Gênesis, o 4, nós temos ali a história do Caim e do Abel. O Caim e o Abel, dois irmãos, gerados pelos seres humanos, Adamá e Havá, aqueles que vieram da terra, Adão e Eva, que é o símbolo do ser humano. Então Caim e Abel estão aí nessa oposição. E daqui a pouco a gente complementa isso. O Caim e o Abel passam a ter ali uma rixa do Caim para com o Abel e ele acaba morto. Mas o homicídio, temos também os dizeres aí do femicídio, ou seja, tirar a vida de alguém, matar alguém, isso é proibido por Deus. Totalmente proibido por Deus. Nós vamos ver, é o 5º mandamento, não matar. Porque a vida não é da gente, a vida não é minha, a vida não é da pessoa, a vida é de Deus. Só Ele dá a vida e a tira, quando lhe aprouver. De jeito nenhum, de modo algum, a pessoa tem o direito de tirar a vida de alguém. É a lei, é o mandamento. Então, mas a pessoa
que entra, que come esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele vai dizer, não, eu preciso, eu estou com ódio, eu tenho que matar, tenho que morrer. E aí, às vezes, até, infelizmente, cristãos, às vezes até cristãos católicos, caem nesse pecado também, quando diz, por exemplo, ou pensa, mesmo pensamento, pecado por pensamento, bandido bom e bandido morto. De uma certa forma, a pessoa está até aí, dizendo que a pena de morte, a execução de bandidos é um bem. Claro que não. Então isso é comer também o fruto do bem e do mal. A mesma coisa também o aborto, que é um crime hediondo. Para Deus, um infanticídio, porque já é uma pessoa no seio materno, mas a mulher que come esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ela vai dizer, não, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, ninguém me manda. Eu não quero esse filho, não quero, eu tiro. Então é a pessoa que cria uma lei para si, ela se torna deusa de si mesma, Deus de si mesmo, sou eu que legislo, Então, vêm esses crimes por causa daquela tentação, desde esse pecado original. A mesma coisa, nós poderíamos dar aqui vários exemplos de pessoas sem escrúpulos que usam o poder em benefício próprio, que usam o dinheiro nessa ganância por ficar rico, bilionário, custe o que custar, mesmo que à custa de opressões e tiranias. Fama, Porque uma coisa são as 3 tentações clássicas. Uma coisa puxa a outra. Quem adquire poder, muitas vezes vai conseguir dinheiro e fama. Quem ganha muito dinheiro, ganha aí uma fortuna, muitas vezes já ambiciona também poder e ser celebridade. E quem também consegue ser celebridade está em busca de dinheiro e poder. São tentações que muitas vezes as pessoas que comem desse fruto, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, então estão também sempre sujeitos. E quase que já terminando essa videoaula, nós temos uma história aí também no capítulo 4 de Gênesis, falando ainda da criação do ser humano, essa queda de braço que existe ainda hoje. Na história do Caim e o Abel, nós vislumbramos aí luta de classes. Nós, eu digo, os exegetas, aqueles que estudam o sentido das Sagradas Escrituras desde os primórdios, desde a época em que foram escritos, e são estudos sérios. Nós vemos no Caim aquela pessoa urbana, que são os agricultores, pessoas da cidade, e no Abel nós temos a figura de um pastor de ovelhas. Essa figura do Abel, o justo, inclusive citado também até por Jesus, a figura de Abel, nós vemos já os israelitas, que são o seu meio de vida é mais direcionado para a criação de ovelhas, pastoreio. O pastor é uma figura, o pastor rei Davi, o próprio Jesus, que vai ser o bom pastor, que é o bom pastor, e essas figuras todas da história de Israel, contrapõem Abel e Caim, em que Deus é mais favorável, tem ao Abel, mais simples, o justo, e já o Caim com esse ódio, com essa contraposição. Na vida de hoje nós não temos isso. Lutas de classe, queda de braço, pessoas lutando, matando, cometendo crimes, por causa também desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que nós não estamos aqui nos estendendo nessa exegese bíblica, mas seguindo
esses parágrafos do catecismo que mostramos desde o início dessa videoaula. Ou seja, o pecado entra no mundo, o mal entra no mundo, não é Deus quem introduz. Deus quer fazer um pacto com o ser humano que ele criou livre, porque ele não nos quer escravos tipo marionetes. Vocês sabem o que são marionetes? São aqueles bonecos controlados, né, pelo que os confeccionou, alguém que manipula, não tem vontade, não tem inteligência, as marionetes. Deus não nos cria assim, nos manipulando, não. Ele cria o ser humano, coloca diante dele o bem e o mal, e dá liberdade, total liberdade, para o homem fazer o que quiser. Bilhões de pessoas já escolheram o caminho do bem, estão morando lá com Deus. Nós também queremos chegar lá. Mas para isso, precisamos respeitar as leis do Criador. Ele é bom, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é fiel. Por que nós vamos trair um amor desse? E olha que o amor de Deus ainda vai se tornar mais abrangente, porque para salvar e para buscar o ser humano pecador, ele vai enviar o seu próprio Filho, como é o segundo artigo depois do credo, que nós vamos entrar logo, logo. Muito bem, nós então fechamos esse encontro de hoje com essas noções sobre essa aliança que Deus faz com o ser humano, mas que muitas vezes as pessoas quebram essa aliança e se perdem. Com o pecado original, nós estávamos perdidos, não tínhamos salvação de jeito nenhum. Não podemos nos salvar a si mesmos. Não temos condições nem capacidade de nos salvarmos. Foi preciso que o Pai, num amor incondicional e infinito, envie seu Filho aqui no paraíso terrestre para nos buscar, para nos salvar, para nos mostrar o caminho para a casa do Pai. Tomara que nós consigamos, né, chegar então a essa decisão firme, forte, de não deixar Deus de jeito nenhum, fugindo dessa serpente que cada vez mais está aí, né, com essas tentações. No paraíso terrestre tem a árvore da vida. Deus é a vida. Nós faremos uma boa escolha se escolhermos o caminho da vida. Era isso para hoje. Fique com Deus. Continue acompanhando, né, no nosso canal essas videoaulas para que aumente cada vez mais a nossa fé. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.